E aí, seja muito bem-vindo a mais uma Pílula do Crescimento da Advocacia. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre cobrança de honorários advocatício. Um tema muito importante para os advogados, né? Afinal, todo mundo está aí na labuta como advogado para ganhar dinheiro e pagar suas continhas, né? Poder dar uma dignidade para a família, uma vida digna para a família, pagar as contas, conseguir viver bem. E muita gente tem dificuldade em cobrar honorários advocatícios e esse vai ser o tema de hoje. Você que está chegando aqui no Instagram, @renan.nss, seja muito bem-vindo. E você também que está nos ouvindo pelo nosso Spotify, muito bem-vindo também. Compartilhe esse episódio para mais pessoas acompanharem e já deixa o like aqui, vai apertando o coraçãozinho aí, apertando os emojis que aparecem aqui para o Instagram entregar para mais pessoas e envie para os amigos. Você vai encontrar aí o botão compartilhar. Você que está no Instagram já vai enviando aqui para mais amigos entrarem ao vivo. Se tiver dúvida, pode mandar. E você que está no Spotify, compartilha para mais pessoas assistirem todos os nossos episódios, tá bom? Bom, galera, sobre honorários advocatícios, algumas dúvidas e algumas dicas e alguns pontos que eu quero trazer para vocês nessa rápida pílula do crescimento da advocacia. Primeira coisa, sobre tabela da OAB. Como que funciona essa questão da tabela da OAB? A tabela da OAB, gente, ela é meio que um valor mínimo que você tem que cobrar, tá bom? Ou um parâmetro para você entender como que você tem que cobrar os honorários. Mas eu recomendo que você não ficar muito refém da tabela da OAB, não. Pega a tabela da OAB, dá uma olhada para você entender ali qual que é o parâmetro que a OAB usa, o que a OAB orienta, recomenda, quais que são os valores mínimos, mas não fique preso aquilo ali não, tá bom? A tabela da OAB é só para não sair por aí virando feira, né? Para não virar feira, para você não começar a vender divórcio a R$100, né? Aposentadoria a R$1.000, enfim. A advocacia não é isso, a advocacia não é feira, por isso que tem o código de ética, por isso que tem ali a tabela da OAB. Olhou, entendeu? Tira a tabela da OAB da mesa e aí você vai começar agora a desenvolver a sua forma de cobrar honorários de acordo com a sua estratégia de negócios. A gente vai falar aqui mais para frente também sobre estratégia de negócios. Eu sempre falo que você pode virar o McDonald's ou o Madeiro. Foi até uma reunião que fizemos esses dias aqui no escritório, justamente para toda a equipe entender essa diferenciação. Seu escritório de advocacia, você quer se propor a ser um McDonald's ou um Madeiro? Se você quer ser um McDonald's, você tem que fazer o quê? Preço baixo, entrega rápida e alta produtividade, né? O McDonald's faz sei lá quantos lanches por minuto, né? Muitas unidades, mundo afora, então é muita coisa. O Madeiro é diferente, o Madeiro entrega a mesma coisa, você vai encontrar lá aquele lanche, você vai encontrar o lanchinho ali com a batatinha frita e tal, só que a experiência do cliente é o que manda. E aí, como a experiência do cliente é o que manda, o valor é mais alto, né? O preço é outro, o valor é outro. Então, tudo que envolve experiência do cliente, o valor vai ser outro, tá? Então, o Madeiro, ele entrega uma experiência. A pessoa chega ali no Madeiro, você vai entender ali, você vai ver que o atendimento é diferente, né? Você vai ver que o jeito do garçom te tratar é diferente, você vai ver que tudo que o cara faz ali é diferente, a música é diferente, o cardápio é diferente. Então, é uma outra estratégia de negócios. Então, primeira coisa, você vai ter que ver qual que é a sua estratégia de negócios no seu escritório de advocacia, né? Você quer ser aquele escritório que entrega bastante, que faz ações em massa, que cobra barato, ou você vai ser aquele escritório que faz poucas ações, mas analisa cada caso concreto, e aí na análise do caso concreto, né, vai ser algo mais especial, você vai sentar, vai analisar, você vai conversar com o seu cliente, você vai ficar 1 hora se for preciso ali com o seu cliente, 2 horas, você vai conversar com ele amanhã de novo, você vai na casa dele. Isso é a experiência do cliente, isso é o Madeiro. Esse tipo de negócio, a cobrança é mais alta. Então, primeira coisa, você tem que definir que tipo de estratégia de negócio você quer para o seu escritório. Você já sabe? Se você não sabe, você tem que definir, né? Você não pode sair por aí, ora agindo como um McDonald's, ora agindo como um Madeiro. Você tem que definir isso aí, beleza? Então, pegou a tabela da OAB, estudou a tabela da OAB, né? Estudou, entendeu? Pronto. Definiu, vai para o próximo passo, definir estratégia de negócio. Definiu estratégia de negócio, você vai para o próximo passo, que é o quê? Anotar todos os seus custos mensais, tanto os seus custos pessoais como o da sua empresa, caso você seja o dono desse escritório, né? O gerente, o coordenador, o cara que define os preços, né? Os honorários desse escritório. Por que você tem que anotar todos os custos mensais? Gente, como que você vai dar preço
sendo que você não sabe o que você gasta. Por quê? A primeira coisa é saber o que você gasta, para você ter uma previsão do que você vai gastar durante meses ou anos. É a primeira coisa para você se programar, tá? Isso serve para a sua vida e também para o seu negócio, que é o escritório de advocacia que nós estamos falando aqui. Então, você vai sentar, você vai anotar gasto por gasto, seja numa planilha, seja num Word, seja num papel. Você vai colocar lá salário do estagiário, energia, aluguel, balinha para o cliente. Você vai colocar tudo. Por quê? Você vai ter uma noção do que você gasta mensalmente. Então, por exemplo, digamos que você gaste aí, vamos colocar um escritório que está bem no comecinho, né? Digamos que você gaste 3 mil por mês, por exemplo, né? Vamos começar com um exemplo mais acessível aqui para todo mundo conseguir se enxergar. Se você gasta 3 mil por mês, isso vezes 12 meses, você vai ter um gasto aí de 36 mil reais por ano. Então, primeira coisa, você tem que ter conhecimento de que você precisa de 36 mil reais nesse ano. Então, você já tem que começar a criar estratégias. Ou você tem que ter esse valor acessível numa poupança, numa reserva, né? Ou você tem que ter esse dinheiro acessível num futuro empréstimo, se precisar, sabe? Ou você tem que cobrar honorários de forma com que esse valor chegue do seu serviço para abater, né? Para fazer frente a esse valor. Então, o que acontece muito? Acontece muito do cara abrir um escritório e aí ele tem que gastar 36 mil reais no ano. Ele não tem essa reserva de emergência, ele não tem esse dinheiro, ele não tem essa poupança e ele entra só com o processo no êxito, né? Ele vai só cobrar no êxito. Doutor, mas quanto que é a consulta, a entrada? Não tem, aqui não tem isso não, aqui é só no êxito. Tá, mas o processo vai demorar quanto tempo? Aí você vai fazer essa análise de quanto tempo o seu processo, né, o seu êxito demora para entrar. A maioria dos processos judiciais no Brasil é mais de um ano. Isso fora os imprevistos, né? Recurso que aumenta esse prazo, além dos recursos de inadimplência, além da inadimplência, o processo que você eventualmente pode perder, que é normal, né? Você não vai ganhar tudo. Então, olha o tanto de imprevisto que tem. Aí eu te pergunto, se você não fez uma previsão, como é que você vai pagar esse honorário durante um ano, sendo que você não tem nem nada daquilo que eu falei? Você não tem a reserva ali de emergência, né? Você não tem a poupancinha, você não tem uma possibilidade de fazer um empréstimo, porque você não programou já um futuro empréstimo, e a sua receita vai entrar só daqui a um ano ou dois. Como é que você vai fazer frente a essas despesas? É por isso que no Brasil, uma grande maioria das empresas quebra dentro de 2 anos. Isso serve para todo tipo de negócio. Ah, Renan, mas a advocacia não é empresa. Primeira coisa que tem que mudar. A advocacia é uma empresa como qualquer outra, tá bom? Então, a maioria das empresas quebram dentro de 2 anos. Passou de 2, 3 anos, não quebra mais. Por quê? Porque aí já tem giro, já tem fluxo de caixa. Então, qual que é a dica que eu quero dar aqui para você sobre cobrança de honorários? Primeira coisa, voltando, defina a estratégia de negócios. Você quer ser o Madeiro ou você quer ser o McDonald's? Você vai fazer estratégia ali de massa, vender ações em massa, ou você quer um escritório de emoção, um escritório de valor que quer gerar experiência para o cliente? A partir disso, você vai definir. Se você vai para o lado do McDonald's, você vai cobrar mais baixo e vai vender mais produtos. Se você vai para o lado do Madeiro, você vai cobrar mais alto e vai vender menos produtos em tese, né? Vai cobrar mais. Então, o segundo passo, você vai estudar a tabela da OAB, para você ter uma noção de como que é cobrado ali, pelo menos os valores mínimos, né? A partir da tabela da OAB, você não tem limite para cobrar, não. Tudo vai da sua especialidade, da sua autoridade, né? Definiu ali a tabela da OAB, definiu a estratégia de negócio, você vai fazer o planejamento mensal dos seus custos e você vai ver se você consegue fazer frente a esses custos, né? Aí, Renan, digamos que eu tenho ali um custo de 40 mil anual e eu não tenho essa reserva. Então, como é que eu faço? Aí é que entra os 4 tipos de cobranças de honorário que você vai ter que adaptar ao seu caso. Então, você que é advogado, se você não tem poupança, né, não tem essa poupancinha para você fazer frente a esses custos, o que você tem que fazer? Você tem que implementar essas dicas que eu vou falar aqui com você agora, que são as 4 formas de cobrar honorários, que não apenas no êxito, para você começar a gerar dinheiro rápido para você pagar essas despesas do seu escritório, tá bom? Inclusive, esse mês agora de junho, a gente vai falar justamente sobre precificação lá na comunidade APL. É justamente o nosso próximo tema, né? Todo mês a gente trata de 1 ou 2 temas lá na comunidade APL. Para quem não conhece, é a nossa mentoria, o nosso curso, né? Que chama Advocacia
previdenciária lucrativa. E esse mês a gente vai falar justamente sobre precificação. É claro que lá, né, um pouquinho mais detalhado, lá tem várias aulas gravadas, inclusive estamos gravando essas aulas, preparando esses conteúdos, lá tem muitas outras dicas aprofundadas. Mas a gente vai falar sobre isso e uma das coisas que eu ensino lá é o que eu vou entregar de graça aqui para vocês agora. São as 4 formas de você cobrar. A primeira forma é no êxito, é o que todo mundo faz, né? Só que aí, como eu disse, você tem que pagar as contas do escritório até esse processo entrar. Só que tem mais 3 formas aqui que é interessante. A segunda forma é o honorário de sucumbência. Só que esse também é só quando você ganha o processo. Você já sabe que é o honorário de sucumbência, eu estou falando aqui com advogados, então eu não vou explicar, tá? Aí as outras últimas 2 formas de cobrar é onde você consegue movimentar um escritório de forma rápida, que é o que eu tenho feito já e tem dado certo, que é o quê? Primeiro é o honorário inicial. Aí você pode perguntar, Renan, mas na minha área não tem como cobrar o honorário inicial. Cara, tem sim, ainda que você coloque um valor baixinho, tá? Existem várias dicas, vários gatilhos que aí você pode estudar, né? Você que é meu aluno, você pode estudar lá na nossa comunidade. Se você não é meu aluno, você pode encontrar também muito conteúdo grátis por aí, tem livro que ensina isso. Mas é importante você começar a cobrar um valor inicial. Por quê? Cara, financeiro é conta, é cálculo. Se você tem uma mensalidade ali de despesa de 4 mil por mês, você precisa fazer esse dinheiro entrar. Você não pode confiar no êxito que vai demorar 1 ou 2 anos, né? E até lá, como é que você vai fazer? Então você precisa cobrar um honorário de entrada. Nem que seja baixinho. Às vezes você pode pensar assim, Renan, mas é difícil cobrar um honorário de entrada. Pensa comigo, quantos contratos você consegue fechar no mês aí? Digamos que você feche, por exemplo, 20 contratos no mês, tá? O que não é difícil, tá? Se você aplicar as técnicas de marketing, prospecção, Google Ads, cara, não é difícil de você fechar 20 contratos no mês, tá? 20 contratos no mês, dividido por semana, cara, dá 5 por semana, dá 5 contratinhos por semana, não é difícil. Olha só, 20 contratos no mês. Se você cobrar, Renan, mas eu vou cobrar R$1.000 de entrada, o cliente acha caro. Cara, se você cobrar R$200 de entrada e a maioria dos clientes paga esses R$200 de entrada, tô falando um valorzinho bem em conta, se você pagar 200, né? Faz o cálculo aí, ó, 20 contratos vezes R$200, você já consegue ter só de entrada os R$4.000 do seu escritório. Olha só que interessante. Então, se o seu escritório tem um valor médio, né, de custo de R$4.000 por mês, você já tem uma primeira forma de não depender do êxito, que é cobrando entrada. Então você pode colocar como um objetivo no seu escritório fechar os 20 contratos por mês e colocar uma cláusula em cada contrato desse aí de R$200 de entrada. Olha só, você fazendo isso, você já consegue pagar as contas do mês. E aí, claro, nesses contratos, você vai colocar também a cláusula do êxito, para você ganhar ali a sua porcentagem. A maioria cobra 30%, inclusive aqui no meu escritório. Então, olha só que interessante. Você já garantiu os gastos, então os custos do seu escritório estão pagos. E além disso, você garantiu já o êxito, a cláusula de êxito. E aí é onde você vai tirar o seu lucro. Por quê? A despesa está paga só com essa entrada. Na hora que você pega o êxito, esse valor você já consegue fazer frente aí à sua margem de lucro. Então, se você ganhar 10 mil no êxito daqui 1 ano ou 2, vai ser lucro, vai ser livre. Por quê? Porque você já teve a despesa paga com a entrada. E aí tem também uma segunda forma de você cobrar um honorário para você conseguir manter o seu escritório já de início com as portas abertas e honorários pagos, que é a TMP. Né? Para quem não sabe, a TMP é a taxa de manutenção do processo. Alguns chamam também de taxa mensal de processo. O que é essa TMP? Essa TMP é um valor que o seu cliente vai pagar todo mês para você cuidar do processo dele, né? Para você fornecer andamento, acompanhar intimações. E aqui muita gente também fala assim, Renan, mas como que eu vou pagar? O meu cliente vai pagar a TMP, ele é uma pessoa simples. Se você construir a autoridade da forma que eu ensino, se você for especialista e se você fizer, né, um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade, ele paga e paga feliz, porque ele sabe que está pagando por um serviço que vai ser prestado. Né? Nada de graça. Eu, por exemplo, eu tenho uma empresa de contabilidade que presta serviço para mim, né? Um escritório de contabilidade. Eu pago mês a mês lá e pago feliz. Por quê? Porque eu sei que eles trabalham para mim todos os meses. Eles acompanham ali eventuais problemas junto à Receita Federal. Quando a gente emite as notas fiscais, manda lá para eles. Eles fazem as informações lá desse lucro. Final do ano, eles fazem ali a distribuição de lucro, né? Se tiver prolabore, eles fazem. Se tiver recolhimentos previdenciários, empregados para registrar, eles fazem. Se eu tiver dúvida, às vezes eu tô com a dúvida, né? Caramba,
e essa nota fiscal aqui, devo emitir nesse valor, emito em outro valor, deixa essa nota sem emitir, não é necessário, tem que emitir, enfim, tudo, cara, é muita dúvida, né? Quem é empreendedor, quem é advogado e empreende, sabe o pepino que é essa questão fiscal, né? Agora, por exemplo, eu acabei de declarar meu imposto de renda, pra você ter ideia, no último dia, aqui no último prazo, fiz agora, né? Porque é um negócio chato, um negócio complicado. Mas enfim, tendo uma contabilidade, cara, você tem acesso a essa contabilidade para todo mês você ir lá e tirar uma dúvida. O seu cliente também, você vai explicar isso para ele. Você vai falar assim, olha, você pagando essa taxa mensal, você vai ter acesso a mim sempre que você precisar, o nosso WhatsApp para você tirar suas dúvidas, né? Às vezes do meio do processo, você quer assinar uma carteira, você quer, né? O cara tá dando entrada em LOAS e tá pensando em casar com a pessoa, ele quer saber se tem uma renda, se aquela renda atrapalha ou não. Enfim, a TMP é para isso. Né? E para você cuidar do processo dele, você vai falar assim, olha, se tiver alguma decisão contrária, nós vamos recorrer, eu não vou cobrar nada de você pelo recurso, a gente vai orientar você pela perícia médica e a gente não vai cobrar nada por essa orientação. Enfim, se precisar deslocar, por exemplo, né? Claro que eu estou falando aqui de processos que não exigem grandes deslocamentos, né? Então eu ainda coloco isso, ó, se precisar se deslocar, se precisar acompanhar você na perícia, tá tudo incluso aqui. Ele vai pagar e vai pagar feliz, por quê? Você não vai cobrar uma TMP de R$ 1.000 por mês. Né? Você vai cobrar baratinho. Renan, qual o valor cobrar de TMP? Claro, cara, aí depende, né, da sua autoridade, e aí eu vou falar aqui embaixo, logo na sequência que eu anotei, o que você tem que olhar para definir o valor. Mas em resumo, vai depender do nível que você está, né? Do seu nível de autoridade, do seu nível de confiança, né? Da sua agenda, do tamanho da sua agenda. Mas olha só, voltando naqueles 20 contratos por mês, se você fechar 20 contratos, e se você cobrar R$ 50 de TMP, que é um valorzinho, né? Vamos falar a verdade, né? Qualquer pessoa pode pagar R$ 50. Cara, é muito raro. Até os meus clientes de LOAS pagam aqui TMP de R$ 50, alguns deles. Se você pagar R$ 50 por mês, de R$ 20, você já tem mais R$ 1.000 de lucro. Isso de TMP em cima de 20 contratos. Só que qual que é o detalhe? Esses R$ 1.000 é todo mês. Então, se você tem 20 clientes pagando R$ 50 de TMP, você já tem R$ 1.000 garantidos daquele mês. Só que mês que vem, você vai fechar mais 20, certo? Então, você vai ter mais 1.000 de TMP. No terceiro mês, você vai ter mais 1.000. E aquele mês anterior, continua pagando, porque é mensal. Se você fechar durante 10 meses seguidos 20 contratos com 20 pessoas te pagando a TMP, que é um valor justo, porque para quem não sabe, né, o advogado ele tem que acompanhar intimações, ele tem que estar conversando com o juiz, ele tem que estar ligando no fórum, ele tem que estar entrando com um recurso, embargo de declaração, ele tem que emendar a inicial, ele tem que orientar para a perícia médica, sabe? Muitos advogados, por exemplo, têm que pagar sistema, né? Eu tenho que pagar sistema, por exemplo, para acompanhamento de intimações, né, para olhar o diário. Enfim, é muita coisa que o advogado tem que fazer, né? Aí vem uma decisão doida lá, você tem que conversar com o juiz, tem que despachar com o juiz. Então, essa TMP é para isso, né? É para você trabalhar no processo enquanto precisar, sem cobrar nada a mais do cliente. O cliente sabe que está pagando e você está trabalhando, né? E dá muito trabalho. Até porque o advogado não tem um cliente só, né? Ele não tem duas causas só. Você tem muitas, né? Então, não tem como você dar um atendimento preferencial para uma ou para outra. Você tem que cuidar de todas as causas bem. Então, para isso, a TMP é justa. O cara vai estar pagando para você cuidar todo mês daquele processo. É uma prestação de serviço que vai perdurar no tempo. Então, não faz sentido você trabalhar de graça ali, né? Então, olha só. Se você fizer durante 10 meses, fechamento de 20 contratos, cada um com uma TMP de R$ 50, ao final dos 10 meses, você vai ter um salário mensal de R$ 10.000, tá? Vai ter cliente que não vai pagar os R$ 50? Cara, pode ser que sim. Se você vê que é uma causa muito boa, que vai te dar um retorno muito grande lá na frente, e o cliente não paga de jeito nenhum, abre mão, talvez. Mas se você fechar, por exemplo, 10 por mês com TMP, você já vai ter R$ 500 por mês. Em 10 meses, você já vai ter R$ 5.000 de salário. Aí pensa, R$ 5.000 de salário com TMP, mais aqueles R$ 2.000 por mês de fechamento de contrato, né? Então, olha só que interessante. Pessoal, vocês que estão me chamando aqui para a live, eu não consigo aceitar aqui, porque eu não consigo ver exatamente quem está me chamando, tá? Depois, se vocês quiserem marcar uma live, mandar a dúvida, manda no meu direct, beleza? Que eu não consigo aceitar aqui, porque eu não consigo ver quem está chamando. Mas aí vocês mandam um direct depois, a gente marca uma live, se tiver dúvida, e aí a gente responde a dúvida e debate o seu assunto, a sua dúvida, beleza? Mas então, olha só, veja só, com 10 meses, você já vai ter ali um faturamento de TMP, de 5 a 10 mil, dependendo do número de contrato que você fecha, e você vai ter mais
o faturamento ali da entrada. E aí já começa a entrar os RPVs, os retroativos, os precatórios, né, os atrasados, ou se for uma ação de divórcio, por exemplo, não é RPV nem precatório, mas aí você já ganhou o processo, então dependia do êxito, então você já pode cobrar, ó, dona Maria, seu divórcio saiu, paga aí o valor que eu combinei. Aí já começa a entrar o dinheiro maior. E aí que é legal, por quê? Porque aí esse dinheiro maior, ele já vai entrar para você, advogado, como lucro, né? Você não vai usar ele para despesa, porque a despesa, ela já, como se tivesse já sendo bancada por esses itens que eu falei. Tá? E aí, tudo que entrar de honorário de êxito e de honorário sucumbencial, essas duas parcelas, vai ser o lucro do seu escritório. Então, você que quer abrir um escritório, por exemplo, você que tem perfil para gestor, né? Eu sempre falo, não vai abrir escritório só por causa de dinheiro não, porque tem que ter perfil de gestor. Se não tiver perfil de gestor, é muito mais inteligente você se associar com alguém, virar um associado em algum escritório e tentar crescer ali dentro, né? Eu não acho que todo mundo tem que abrir escritório e virar gestor, não. Negativo, isso aí é ilusão. Tem gente que não tem perfil mesmo, então não adianta, né? Vai quebrar a cara, vai se estressar, vai surtar, né? Vai dar síndrome de burnout, não adianta. Mas se você tem perfil de gestor, quer abrir um escritório, quer ter ali o seu negócio, né? Quer resolver pepino, quer gerir pessoas, quer ser líder e não tem a reserva de emergência, te trouxe aqui gratuitamente algumas dicas, né? Como, por exemplo, a cobrança da TMP e a cobrança da entrada. Para finalizar a nossa live aqui, eu quero falar aqui 4 itens, 4 dicas, 4 pontos, e aí a gente encerra para você levar em conta na hora de dar o seu valor, o seu preço de honorário. Primeira coisa, o seu nível de necessidade, né? Então, a primeira coisa que você vai ter que ver é o seu nível de necessidade de dinheiro mesmo. O que você precisa ali, né? Então, assim, não adianta você não cobrar nada se você precisa. Então, Renan, eu não vou cobrar TMP e nem entrada. Tá, mas você tem como bancar esse escritório? Não, então você tem que cobrar, meu amigo, não adianta. Mas eu não consigo fechar contrato. Vai aprender a fechar contrato. Vai construir autoridade, mas você tem que cobrar. Então, primeira coisa, o seu nível de necessidade. Hoje, por exemplo, muitos casos eu não foco mais na TMP e na entrada, porque eu não preciso, meu escritório já gira bem. Então, o que eu faço hoje? Eu foco no êxito. Então, se o cliente está na dúvida ali se vai pagar ou não TMP, eu falo, não, vamos fechar no êxito isso aí, a gente aumenta o êxito aqui um pouco, você paga mais no êxito e eu tiro a TMP e a entrada. Pronto, a gente combina dessa forma. Porque eu não preciso. Mas a primeira coisa que você tem que olhar é o seu nível de necessidade. Não adianta você fazer isso e esperar um êxito daqui 2 anos e quebrar o escritório. Tá? Então, primeira coisa, como é que está seu nível de necessidade? Você precisa? Então você tem que cobrar, não adianta. Segunda coisa, qual que é o seu nível de autoridade? Você tem autoridade suficiente para cobrar isso? Se você não tem também, você tem que construir. Porque ninguém vai pagar também valor de entrada para você se você não tem a mínima autoridade. Renan, como que constrói autoridade? Cara, vai estudar branding, vai estudar marketing, vai estudar identidade visual, imagem, autoimagem, sabe? É por aí que você começa. Vai virar especialista, tá bom? Tem várias coisinhas que você pode fazer para virar autoridade, né? Então você vai ver o seu nível de autoridade. Terceira coisa, o que seus concorrentes cobram? Você vai ter que ver os colegas. Porque se você cobra 10 mil e todo mundo cobra 1.000, cara, você está totalmente fora da realidade. Né? A não ser que você seja muito autoridade. Aí, lógico, aí você está se lixando para seus concorrentes, né? Você tem tanta autoridade que você cobra o valor que você quiser, beleza? E a quarta coisa é o planejamento, que é aquilo que eu falei. Você tem que planejar. Você tem ali um valor para você passar alguns meses no seu escritório? Se você não tem, não adianta. Não adianta entrar em papo de coach, de não sei o que. Você tem que ter um planejamento. Então, qual o valor que você vai cobrar de entrada? Qual o valor que você vai cobrar de TMP? Qual porcentagem você vai cobrar no êxito? Depende desses 4 pontos, né? Qual o seu nível de necessidade, né? Quanto tempo você vai conseguir passar sem entrar dinheiro no seu escritório? 2, você é autoridade? Que nível de autoridade você é? Você já pode cobrar R$50, 100, 200, 500, 1.000? Cara, Nelson Williams cobra milhões. Por quê? Porque ele pode, porque ele tem autoridade, porque ele não tem necessidade de abaixar o preço para fechar, né? Então você vê a importância de construir uma autoridade. Quem tem autoridade cobra mais fácil, né? E entrega resultado, né? Esse que é o ponto. Os clientes, eles querem pagar caro, só que eles querem resultados. Eles querem pagar por algo bom. O que deixa o pessoal triste e chateado é pagar e o cara é ruim, o cara não entrega um bom atendimento, não entrega um resultado, aí ninguém quer, né? Eu ouço isso direto em todas as áreas. Nossa, eu adoraria pagar até mais, mas o cara faz um péssimo serviço, eu não acho bom profissional para pagar. Isso é em todas as áreas. E aí, às vezes, você que é advogado, você fala assim do seu empregado, do seu estagiário, você fala, nossa, eu adoraria pagar mais para ele, mas ele não entrega o que eu quero. Mas peraí, será que você também não é ruim para o seu cliente? Será que o seu cliente também não fala a mesma coisa? Nossa, eu adoraria pagar até mais para aquele advogado, mas ele é muito ruim, ele não me atende. Eu vou lá e ele não está lá. O WhatsApp dele ninguém responde. Eu chego lá no escritório dele, é um calor, aquele ar barulhento. Enfim, pensa nisso também. Então,
Qual é o seu nível de autoridade para você cobrar 50, 100, 1000 ou 10 mil? Qual o seu nível de necessidade para você poder cobrar 50, 100 ou 10 mil? Ou nada? Né? O que seus concorrentes cobram? Já fez o seu planejamento? Qual é o seu gasto mensal, tanto da empresa como também da sua pessoa física? Tem que fazer isso. Né? Financeiro é cálculo matemático. Não adianta entrar em papo de coach motivacional e fazer doideira. É cálculo, é pôr na ponta do lápis, é pôr na ponta da caneta e fazer as contas, tá? Espero que com isso eu tenha trazido aqui alguma dica que possa ajudar vocês, né? Se eu tiver ajudado, se tiver alguma coisa aqui que te ajudou, deixa o like, comenta, faz algum comentário, ó, isso aqui que ele falou, eu vou adaptar aqui e vou fazer isso, né? Se tem alguma dica que valeu a pena, comenta aqui pra mim, deixa o like. E se esse vídeo, né, foi legal pra você, compartilha, tá bom? Compartilha tanto aqui no Instagram, como também nas outras redes sociais, lá no Spotify ou até no YouTube também, você que está aí no YouTube, beleza? Gente, fica assim, um grande abraço. Essa foi a pílula de hoje. Espero ter ajudado aí nesse seu crescimento da advocacia e até o próximo vídeo. Amanhã a gente volta, né? Amanhã é sábado, a gente volta então na segunda-feira. É que pra mim eu nem tenho diferença desse negócio de sábado, domingo, né? Pra mim todo dia é dia. Mas enfim, segunda-feira a gente volta com mais uma pílula do crescimento da advocacia aqui nesse mesmo canal. Valeu, gente. Um abraço. Bom final de semana.